Bem-vindos ao BizuCast, diversão e informação para você. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. Este episódio vamos trazer de volta as nossas teorias para vocês, meus amigos que gostam dos nossos dizeres. Você que é fã de Tartaruga nas Árvores, etc. Vem aí mais um episódio antológico. Que é o quê? O efeito Birubiru! E para o programa de hoje nós temos a participação do André, do Wellington e do ChatGPT, que produziu a nossa pauta aqui. Inclusive tem perguntas e respostas do ChatGPT no finalzinho deste episódio. Fala aí, André, se apresenta! Fantástico! É mais uma analogia do BizuCast na sua timeline. Mas vamos discutir aqui se o Birubiru foi um craque ou não foi, hein? Trouxemos nosso especialista em futebol, Wellington Silva. Ô, louco, gente! Fala aí, Wellington. O Milton Neves do BizuCast. Fala, galera. Eu tô muito emocionado, muito feliz de estar aqui novamente. E vamos lá, vamos ver se a gente descobre se as pessoas de fato são craques ou então se são somente Birubiru. Quem é Birubiru? O André vai contar a história do Birubiru depois, né? André é um... Fica aí que tá bem legal. Biribiri. André, pode explicar pra gente quem foi Birubiru? Birubiru foi um grande craque do Corinthians. Jogou 10 anos no Corinthians. Mas grande craque você deu uma forçada, né? Não seja assim. Não, mas ele era um volante e é um grande ídolo do Corinthians, né? Isso está certo. A controvérsia se ele era craque ou se não era, mas que ele é considerado um grande ídolo e que trouxe títulos pro Corinthians. Isso é verdade. Mas acho que tem um detalhe, né, André? Que ele era um cara quase que folclórico, né? Então acho que tinha esse detalhe, né? Que a galera marketing, muito dele, né? Marqueteiro. Né? O cabelo, né? Parecido com o Valderrama, né? E a história, vou fazer um resumo, né? O Birubiru era um cara que jogava no Corinthians, num time cheio de estrelas, né? De craques, um time histórico. Birubiru ganhou. Casagrande. Exato. Ganhou dinheiro e perdeu tudo. E há um tempo atrás foi encontrado aí debaixo do viaduto pedindo dinheiro e foi resgatado. Caraca, tal. verdade? Aí voltou a ganhar ali com alguns merchans ali, se reergueu na vida e acho que hoje não tá mais passando miséria, mas ele mesmo, segundo palavras dele, foi assim, não tinha cabeça, gastei todo o meu dinheiro em mulher e cachaça. Então assim, ele torrou tudo que tinha, né? E um ponto interessante é, será que a questão sobre o Birubiru era só que ele não teve cabeça para administrar o dinheiro que ele ganhou? Ou o Birubiru não conseguia mais ganhar dinheiro, né? Porque também essa era de ouro aí do Corinthians passou, né? Enquanto outros foram para Nápoles, foram para Udinese, foram se tornaram embaixadores e tal, ele sobrou. Ele ficou pra trás e ele não ganhou nada e achou que ele ia continuar vivendo aquela vida, só que daí o combustível acabou, o avião caiu, né? Mas a gente não veio falar de futebol, a gente veio falar... a gente veio falar do mundo corporativo. Então, usando essa analogia, a gente vai falar assim, Albino, você vai falar daqueles caras que ganham muito dinheiro e depois gastam tudo em bebida? Não, nós não vamos falar disso. O ChatGPT fez aqui uma pauta pra nós, que a primeira parte do nosso podcast, a gente vai discutir o que é o Birubiru do mundo corporativo. Então, feita a analogia do Birubiru do mundo real, agora a gente vai explorar quem é o Birubiru do mundo corporativo, né? Então, a gente tá falando do quê? De profissionais com pouca habilidade, mas muita sorte e oportunidade no mercado de trabalho. Assim como o Birubiru não era um jogador excepcional, mas ele estava jogando do lado do Sócrates, do lado do Casagrande, estava jogando naquele timaço, né? Então ele estava aquele cara que estava na hora certa, no lugar certo, né? Tem uma coisa que a gente fala bastante que time bom faz com que um jogador mediano se destaque. Então o cara que é meia boca, num time bom ele sobra. Agora, se você colocar um cara desse aí num time ruim, é aí que você vê. Aí dá até pra lembrar de uma frase do Buffett, né?
E ele falava que quando a maré baixa, você vê quem é que tá pelado, né? Então é mais ou menos nessa linha. Então, quando o time é bom, tudo conspira, né, ao favor, né? Concordo. Aí o ChatGPT falou assim, ó. Esses profissionais muitas vezes trabalham em equipes de alta performance. Não fazem grandes contribuições, mas também não atrapalham. Exemplos de birubiros corporativos. Cada participante pode contar uma história, uma experiência vivida com alguém que se encaixa na definição de birubiru, claro, sem citar nomes, pra gente não receber processo, porque até hoje a gente nunca recebeu, não vai ser agora a primeira vez, né? Mas acho que, não sei se vocês têm algum exemplo aí, mas eu convivi com centenas desses caras. Eu tenho vários também, tem muita. Que eram pessoas que não atrapalhavam. Né? É um personagem constante nas fábricas, né? Sempre tem, né? Aquele cara que você fala assim, nossa, esse cara aí não se destaca, mas também, sabe? Ele é o aplicado taticamente, né? Exato. Que é o exemplo, é por isso que a gente tá fazendo o exemplo com o Birubiru, porque o Birubiru, ele era um cara que, eu nem vi ainda números dele, mas eu não acho que ele errava tantos passes, eu acho que ele marcava bem, não era também um grande marcador, mas ele marcava bem, né? Ele não atrapalhava as jogadas, porque a gente tem jogadores que atrapalham, né? Você pega, por exemplo, o Thiago Silva, Davi Luiz, que são zagueiros que saem lá pra frente pro centroavante. Ele atrapalha o ataque, porque ele tinha que estar lá atrás pra defender. O Casimiro, a Copa do Mundo, o Casimiro foi a mesma coisa. Quando a gente fez contra a Croácia, foi ele ia lá avançar pra tentar fazer gol, foi o Fred, né? Não foi o Casimiro, foi o Fred. O que Fred foi fazer lá na frente? O Fred tinha que estar na contenção ali. Tudo bem, ele tem um perfil mais ofensivo e tal, mas ele tinha que estar na contenção. Não tem perfil ofensivo no segundo tempo prorrogação, cara. Isso não existe, velho. Não existe. Ô, Wellington. E eu acho que Birubiru, olhando pros vídeos do Birubiru, ele até fez alguns gols. Então, ele também não era aquele cara disciplinado ao ponto de não aparecer e não fazer nada. Ele também tinha os momentos dele. Mas ele nunca deixou de saber o lugar dele naquele time. Ele jamais iria pedir a bola no lugar do Sócrates. Ele sabia que ele tinha que estar ali apoiando, que era o Sócrates que ia fazer. E eu acho que isso ocorre muito, né, André, no mundo corporativo, que a gente também não quer denigrir esse cara ao ponto de dizer assim, puxa, esse cara não presta. Mas imagina uma equipe onde todo mundo se acotovela, né? Todo mundo quer brilhar. Fica difícil de ter uma equipe assim, né? Esse que é a questão do mundo corporativo, é cada um saber a sua função, né? Até onde pode ir, quais são os seus limites, né? Você não tá prejudicando a equipe, enfim. Você não vai querer, se você não é bom em apresentação, falar, deixa comigo que eu vou fazer a apresentação, né? Eu tenho uma frase que eu gostava de falar. Monta seu slidezinho e passa a bola, velho. Eu tenho uma frase que eu gostava de falar, não falo mais. Talvez ela não seja tão apropriada nos dias de hoje, mas na época que o Eli trabalhava comigo, eu falava. Eu falava assim, ó, cara, ninguém aqui é Superman. Não vai vestir a cueca em cima da calça e achar que é Superman. Não dá pra um cara fazer tudo. Não tem como isso, não existe isso. Você é bom numa coisa, mas por isso que é equipe. Senão eu tinha um. Por que eu tenho 11? Porque vocês têm que se completar. Agora, se todo mundo se encabeçar e querer fazer tudo, não dá. Né? O Wellington lembra, poxa vida. Enquanto o Vaguito tava lá fazendo a apresentação da Copa da Olimpíada de melhorias, nós tava fazendo revisão do ANA. Alguém tinha que fazer o serviço sujo. Exatamente. Alguém tinha que carregar o piano, né, cara? Alguém tinha que carregar o piano. E aí isso vai alternando, né? Eu acho que é um ponto também de sabedoria das equipes e também da gestão saber a hora de alternar essas posições. Agora, nesse bloco, a gente vai começar a análise, né? Porque nós somos especialistas, conforme o André colocou aqui, então nós vamos fazer a nossa análise técnica. A gente tinha que ter uma vinheta, né, de análise técnica. Tocar essa musiquinha da... plantão ali da Globo. Análise técnica. Então, o primeiro item que o ChatGPT diz pra gente aqui analisar é o seguinte: a importância dos birubirus na equipe. Já no último bloco a gente tava falando um pouco da importância, né? Ele fala aqui, ó, debatam sobre a importância de ter profissionais do tipo Birubiru em equipes de alta performance. Será que precisamos deles para manter a coesão e o equilíbrio das equipes? O que vocês acham? Cara, eu acho que vai entrar naquilo que nós já conversamos outro dia, né? Se aquele papo tem espaço para todo mundo, né? Não tem espaço para todo mundo ser centroavante, né? Precisa ter as pessoas comuns também, que fazem seu trabalho, que sejam aplicados taticamente, vamos dizer assim, né? Exato. Que façam a roda girar, para que
outros possam se destacar, né? Então, eu acho que Então, tem. Eu acho que até complementando o que o André falou, tem espaço sim, cara. A gente tem. Todo mundo tem de fato, o seu espaço. A grande questão, que aí eu vejo que é uma dificuldade que muitos gestores têm, que é de fato de saber quem são os birubiros do time e quem é que são os camisas 10, entendeu? Quem que é o cara que faz o gol? Quem é o cara que arma? Quem que é o cara que defende? E isso é muito difícil hoje, quando eu começo a observar um pouco do comportamento de alguns gestores, assim, cara, tipo, eles tratam o time como se fosse todo mundo igual, entendeu? E a gente Todo mundo é zaga. ou então todo mundo é atacante, cara. Um time super vaidoso, cara, todo mundo quer aparecer e tudo mais. E eu já comentei isso algumas vezes, né, em mais de um ambiente de trabalho, e falo, cara, esses times não têm coesão, cara. Eles não evoluem. E aí você vai querer entender o porquê. Porque, cara, a hora que você vê, isso fica muito claro na reunião de resultados. Na hora que o cara vai apresentar o resultado da área dele, e é todo mundo assim, todo mundo é um time. É que nem, vamos pegar o nosso exemplo da época da Votorantim ali. É como se eu fosse querer aparecer mais que o Vaguito, entendeu? Ou vice-versa. Sendo que não é esse o objetivo, entendeu? E o gestor não se posiciona da maneira adequada. Deixa rolar. O gestor não se posiciona. Claro, não precisa ser na hora, né? Mas assim, independente do momento que aconteça, mas ele não corrige a rota, entendeu? De falar, É que tem uma escola americana de gestão de conflito, Wellington. Tem uma escola americana aí que acredita que se eu fizer o Wellington bater de frente com o Vaguito... Gestão por conflito, né? Gestão por conflito. Que se o Wellington se bater com o Wagner ali, quem vai sair ganhando sou eu. Eu já não acredito nisso. Eu já acredito numa coisa meio team building. Times, né? Porque você veja só, ao ponto que a gente também tem que escolher as posições, Wellington, e o cara entender, pô, esse aqui é o centroavante, esse aqui vai manter aqui a defesa, esse aqui vai fazer a ligação, não podemos esquecer que não é um time de futebol, às vezes, é um time de vôlei. E o time de vôlei alterna posições. Às vezes eu preciso fortificar a rede, às vezes eu preciso fortificar a recepção, às vezes eu preciso fortificar o saque. Tem um rodízio. E eu faço isso na minha equipe. Tem questões que, por exemplo, eu tenho que fazer uma transformação digital naquela atividade. Eu sei quem são as pessoas do meu time hoje que eu posso confiar nisso. Poxa, precisa tratar um assunto super delicado com uma diretoria lá que é difícil de lidar. Eu sei quem eu vou pôr que tem mais experiência, mais traquejo. Então eu acho que a gente tem que saber, e acho que o Pepe Guardiola faz isso com muito maestria. Quando ele chega e fala assim, não é mais 4-3-3. Eu ataco 3-3-4-3 e defendo 4-5-1. Você tem que alternar as tuas estratégias. Eu ataco de um jeito, eu defendo do outro. Quando eu for jogar com o Manchester United, eu jogo de um jeito. Quando eu for jogar com o Milan, eu jogo com o outro. Aí você fala assim, mas toda equipe dá pra fazer isso? Quem vai limitar é o elenco. Você tem um elenco de um monte de zagueiro, eu também tenho que conhecer a minha realidade e falar assim, eventualmente eu vou destacar esse cara aqui num contra-ataque, em outra estratégia, mas assim, a minha realidade, se eu só tenho zagueiro, se eu tenho jogador de defesa, eu tenho que colocar eles na posição. Agora, o mais frustrante, tanto para você como gestor, para a empresa, como também para o profissional, é você depositar em cima do cara, que é o birubiru, a necessidade de ser o Romário. E daí o que você vai fazer? O caminho desse cara é ser desligado da empresa. Porque daí você vai fazer um PDI. Você vai fazer um PDI do cara que o cara tem que melhorar A, B, C, D, e o cara não consegue. Você perde um excelente profissional que podia estar fazendo um grande papel ali de um monte de atividades. Ninguém tem só mignon numa área. Tem mignon, tem osso, tem contrapaleta, tem raspada de osso, tem de tudo. Você não consegue conduzir. Me desculpa se o cara é inocente de achar que só existe holofote. Tem carne de pescoço. Tem de tudo, cara. Numa área você tem de tudo. E eu vou te dizer, é papel do gestor chegar pro cara que é lateral esquerdo e falar assim, cara, nós não atacamos pela esquerda. Você é um falso lateral, você é zagueiro. Você só vai defender. Quando os caras quando você só vai defender, você não passa meio de campo. E você colocar na cabeça dele que é importante aquilo. Porque se você só brilhar os olhos com o atacante, com o cara, com o goleador, você vai desmontar a tua equipe. Então você precisa... É um falso 9. É o falso 6. Falso 9. É o falso 6 do caso. Falso 6. Aí tem aqui, o risco do efeito birubiru. Discussão sobre os efeitos de ter sucesso sem talento ou habilidade real e a importância de aproveitar a sorte enquanto ela dura. Agora vamos olhar no olhar do birubiru, do profissional birubiru. O cara tá lá naquela equipe que tá brilhando, tá explodindo. Você, meu amigo que tá escutando, e você é um birubiru. Não perca as esperanças. Pinte o cabelo. Não pinte o cabelo.
Inclua a ideia que os birubirus podem se sentir confortáveis demais em suas posições e não se esforçarem para se desenvolverem como profissionais. Então eu acho que aqui é um ponto que a gente precisa também, como gestor e também o profissional aí como birubiru, entender que essa situação dele, eventualmente, ele não pode ficar acomodado. O birubiru se acomodou e daí quando os craques foram embora e ele não dava resultado, ele saiu e ele perdeu tudo. Então você pode estar na sorte de hoje fazer parte de uma equipe de alta performance, tá? E você tá num papel de birubiru, mas você de coesão, mas você precisa se preparar para ser o próximo craque. Porque é meio que temporada, sabe? Eu me lembro, por exemplo, que o Neymar ele era um jogador mais ou menos enquanto o Robinho brilhava. O Robinho foi embora, abriu o caminho pro Neymar. Depois o Neymar tava indo embora, abriu o caminho pro Gabigol. Tô falando de Santos porque eu entendo de Santos, né? Então eu acho que são as gerações. Às vezes você hoje é um birubiru, mas você pode estar se preparando pra evoluir, né? Pra ser esse cara também de alta performance. Mas pode ser que você só vire um Neilton. Zé Love. Um Zé Love no máximo, é verdade. Mas eu acho que sobretudo a gente tem que ficar o recado pra quem é birubiru, o que ele precisa fazer. Eu acho que até traduzindo um pouquinho, né, de quem é o birubiru, né? Você é aquele cara que você sabe que você entrega, você sabe que você tem o seu valor no time. Você só não tá brilhando lá na frente. Você tá aparecendo, entendeu? Isso, então, dê tempo ao tempo, cara, porque ainda mais considerando hoje, cara, na maioria das empresas, nas grandes, o turnover é um pouco menor, mas ainda assim, nas empresas de médio porte aí pra cima, cara, você tem um turnover muito alto, cara, as pessoas ficam pouco tempo nas posições, cara, seja porque elas encontram outros desafios, ou porque são promovidos, ou porque são desligados, então isso tem prazo de validade, então mantenha... Uma hora a bola sobra. Mantenha a constância, cara. Mantenha a constância, uma hora vai, cara. Uma hora aparece. Eu acho que a dica principal é se preparar. Não é só estudar, mas se prepara, né? Você tem que estar preparado porque as oportunidades aparecem. Aquele cara que brilha muito, ou atacante, vamos pegar o exemplo do futebol. O que acontece com aquele atacante goleador? O Barcelona contrata. Ou esse cara vai para outra área, ou ele vai para o mercado. E se você é o cara de coesão e você fica, o espaço abriu. Então, você tá preparado para sentar nesse lugar? E aí a pergunta de R$1 milhão. O que é estar preparado? É você ser constante na maneira que você entrega. Entregando bem com consistência. Exato. Então você tem que estar o tempo todo ali, cara, no teu limite. Porque eu acho que tem uma coisa aí, vocês podem brigar comigo se quiserem, mas não azar, tô nem aí. Tem uma coisa que um diretor meu falou uma vez, ele falou assim, cara, empresa é uma competição, cara, você não tem amigo. Você tem que buscar o teu espaço, entendeu? Então, por mais que exista, somos um time, somos uma família, cara, desculpa, é cada um querendo o seu, entendeu? Então, você precisa fazer a tua parte. Então você tem que garantir que quando o pessoal, às vezes eu ouço muito assim, mas por que promoveram fulana, não sei o que, eu não tenho oportunidade. Aquela pessoa foi promovida, ela gerou uma oportunidade. Ela entregou com consistência e aí quando o cara é muito bom, as oportunidades surgem, entendeu? Concordo. E é esse que é o grande Nem ponto, sei porque eu tinha que brigar com você, qual parte aí, porque agora só concordei tudo que você falou. Não, é mais porque... O olho do Albino até brilhou quando você falou. Então assim, gente, pensem nisso, cara, que às vezes é muito fácil de você ver o sucesso alheio e você se desmotivar, entendeu? Mas e se você vê uma pessoa que tá indo bem, que tá entregando e tá subindo, devia ser bom pra você, entendeu? Porque você sabe que aquilo dá resultado. Tem que tentar identificar os porquês. Cara, e fazer parte do trem. Fazer parte do trem que sobe. O trem que sobe, a corda que sobe todo mundo. Exato. Agora, se tu não sobe junto... Trazendo pro futebol a questão da quanto é importante hoje... eu dei 5, 6, 7 assistências. Hoje em dia o cara que dá assistência é bem valorizado, ele é bem visto, e antigamente não era, né? Não é? Antigamente o cara que faz o gol. Hoje, eu vi agora a entrevista, o Coxa tá jogando a Copa do Brasil, o cara falou, você viu que eu dei assistência pro gol, né? Tipo, o cara faz questão o cara falou. Mas é verdade. E numa empresa é a mesma coisa. Você participar de grandes projetos e não ser o grande líder do projeto... Também é bastante importante. Também é bastante importante. Você precisa importante. de caixa, cara. Você precisa de cancha. Você precisa de experiência, cara. Você precisa gerar evidência. Senão, não adianta. E assim, eu vejo pessoas que vêm falar comigo assim, porque... Nossa, eu tô aqui há 1 ano e meio, 2 anos, não fui promovido, não sei o que. Eu falo, o que você fez diferente aí, cara, pra você ser promovido, entendeu? Só entregou o que precisava, cara? Não vai?
Cara, pode ver, todo mundo que foi promovido tem uma grande história pra contar. Claro que tem, velho. Claro que Às tem. vezes quem olha de fora fala assim, o cara tava ali, caiu no colo, né? Tipo, meu, É o papo do invejoso, né? O cara Claro. tem uma história. Às vezes você Sempre não tem. sabe, mas o cara sempre tem uma história. E Às vezes não é dentro da empresa, é fora. Mas experimenta Você não perguntar pra sabe. esse cara, né? Experimenta perguntar Exato. como é que foi. Pô, que legal. Conta como é que foi. Eu fazer isso. Cara, sempre tem. Sempre tem. eu acho que o Birubiru aí, o profissional que tá fazendo a ligação, que ainda não tá no destaque, ele tá participando das entregas, ele tem que participar ativo. Vamos dar o exemplo do Birubiru. O Birubiru, existia outro cara que também fazia ligação igual o Birubiru, mas por que o Birubiru é lembrado? Porque o Birubiru deixou a sua marca, seja pelo cabelo, ou seja pela coragem e consistência e presença. Ele nunca será esquecido tão facilmente. Enquanto que deve ter um Valdemar, um Valdeilson que ficava do lado dele e ninguém vai lembrar, cara. Quem que era, sei lá, o lateral esquerdo que acompanhava ele? O segundo volante que acompanhava ele? Quem que era o zagueiro que ficava nas costas dele? Ninguém vai lembrar. Porque pode ser que esse cara ficava ali só pra, empurrar com a barriga. O Birubiru, ele sabia que ele fazia parte de uma equipe de alta performance, que ele tinha que contribuir com o que ele conseguia, e ele participava ativamente, não querendo roubar o espaço, mas contribuindo, somando. Quando aparecesse a oportunidade, ele ia somar. O azar foi que ele não se preparou para ocupar a posição. Eu não sei se ele conseguiria ser um meia criativo ou até um zagueiro, eu não sei. Talvez ali, no caso dele, ele não se preparou. Mas o quesito ser lembrado, marcar presença, é importantíssimo dentro de empresa. Não, ele é o grande ídolo do Corinthians. Como montar uma equipe de alta performance? Sugestões e dicas para montar uma equipe de alta performance equilibrada, incluindo a importância de ter profissionais talentosos, mas também de ter profissionais que saibam ser coadjuvantes e contribuir para a harmonia da equipe. Isso é uma coisa que até agora na pauta a gente não falou, mas a importância da harmonia é fundamental. É fundamental. Bino, posso pedir uma coisa? Conta na época que eu tava entrando no time, que tu me contou a história de como que você tava selecionando as pessoas pelo hobby, considerando as habilidades ali e tudo mais. Eu vou antecipar e depois tu complementa, tá? Depois o Albino comentou comigo assim que na verdade quando a gente estava fazendo a contratação, a gente tinha que ver se a pessoa tinha o fit não só da empresa, mas o fit da equipe. Isso. E esse era um ponto que eu nunca tinha pensado, entendeu? Então, tinha a questão lá de ter dos gostos do próprio time, além da parte técnica mesmo. Acho que a questão de como que o time, a harmonia ela vai muito além da cobertura técnica. Das pessoas serem time, só gente entendeu? fina, né? Elas têm que combinar. E de você, por exemplo, ter uma trigibilidade equilibrada lá, entendeu? Ela vai muito além disso, né? Eu acho que esse é um ponto que é bem importante. Uma coisa que eu sempre prezei de entender como que funciona uma pessoa, e isso eu faço até hoje, como que ela funciona dentro daquele meio ali. De você conversar com a pessoa e falar assim, puxa, esse estilo desse cara aqui, ele vai funcionar dessa forma nesse grupo. Às vezes tá na hora de trazer um cara provocador, às vezes tá na hora de trazer um cara pra somar. Então você precisa entender, porque você olha o cara, você sabe como que vai funcionar dentro daquela equipe. O que não dá é pra você trazer só incendiário. Não dá. Você tem que trazer pessoa que contribui, porque isso é um ponto que eu queria colocar aqui. A gente tá chamando de Birubiru o cara que tá fazendo o coadjuvante. E tá chamando de craque atacante aquele cara que entrega resultado. Mas eu te digo que tem muito cara que é atacante, que entrega resultado, mas que não tem esse negócio de vaidade. Que não vai inflamar as pessoas. Que ele sabe trabalhar em equipe, é um pouco mais raro. Mas pra mim esse cara é mais importante. E vou te dizer, não adianta tu trazer um cara, mesmo que ele seja o David Copperfield aí, e o cara destruir tua equipe. E eu vou te dizer, eu já tomei decisões, todo mundo toma decisões ruins. Eu já tomei decisão ruim de trazer pessoa pra equipe que o cara era gente finíssima, mas não ornou, não foi bem pra ele nem pra equipe e acabou destruindo a equipe. Porque ele não se conectava. E foi eu vou te dizer, conflito de geração. Um cara um pouco mais velho, o cara tinha uns valores diferentes, até umas brincadeiras, sabe? Fazia brincadeira de animal, matar animal, umas coisas machistas. A galera já olhava e falava assim, caraca! Em vez da galera só falar assim, deixa, tá falando besteira. A galera queria meter o pau, então a galera foi aos poucos Explicou, né? colocando ele numa situação de alvo. E vai minando o cara. Foi colocando eu numa situação que estava insustentável manter ele. E daí quando ele começou a criar confusão com uma outra pessoa começou a criar confusão com ele, e era uma pessoa que era um atacante, era uma pessoa que entregava resultado e tal, eu não tive escolha, cara.
Eu coloquei ele... Só prejudicar, Coloquei ele na marca do pênalti e falei assim, ó, cara, agora você vai ter que melhorar esse ponto, senão já era. Aí ele não acreditou, ele achou que a gente tinha uma amizade, que eu não ia fazer isso. Só que, cara, é pela equipe, cara. É que nem o médico. Vida marigaturismo. Pô, você vai lá, vai fazer uma cirurgia no cara. Você vai fazer uma cirurgia no cara. Pô, é teu amigo, né, cara? Não vou arrancar lá o... Não vou fazer isso. Pô, você é médico, cara. Você tem que cumprir ali a obrigação. Ah, é meu amigo, não posso fazer. Né? Você tem que, infelizmente, às vezes, tomar uma decisão impopular, mas tem que ser feita. Agora vamos aqui para a entrevista do ChatGPT. Eu fiz a seguinte pergunta. Você pode me dizer se faz sentido ou se existe algum estudo ou teoria da gestão sobre a importância de termos pessoas que façam a união dentro do time ao invés de somente pessoas de alto destaque? Aí o ChatGPT respondeu. Sim, existe uma teoria de gestão que destaca a importância de ter pessoas que façam a união dentro do time. Essas pessoas são chamadas de conectoras ou colaboradoras e têm a habilidade de estabelecer relações de confiança, solidariedade entre os membros da equipe, promovendo a colaboração e coesão e o trabalho em equipe. Olha só. A teoria das conectoras foi desenvolvida por Rob Cross, professor da Universidade de Virgínia, e está baseada em pesquisas que mostram que equipes de alta performance tendem a ter um ou mais membros que atuam como conectores, ou seja, que têm um grande número de conexões sociais e ajudam a integrar as diferentes áreas e membros da equipe e até membros difíceis de lidar. Às vezes esse cara, o conector, ele vai unindo ali dois bicudos, sabe aquela história de dois tucanos não se bica? Às vezes esse cara que é o conector, ele resolve. Além disso, estudos também apontam que ter apenas pessoas de alto destaque em uma equipe pode ser prejudicial para o desempenho da equipe, aí os tucanos se bicando. Uma vez que isso pode gerar conflitos de ego e competitividade excessiva, o que pode prejudicar a colaboração e a coesão do time. Portanto, é importante ter uma equipe equilibrada com membros talentosos e colaborativos, para garantir o sucesso da equipe do trabalho em equipe, né? Os membros colaborativos são essenciais para manter a coesão e a colaboração da equipe, né? Os conectores são fundamentais para estabelecer relações de confiança e solidariedade entre os membros desse time, promovendo a colaboração e a coesão entre eles. ChatGPT que respondeu isso, hein? O que vocês acharam da resposta do ChatGPT? Se colocar o ChatGPT pra dar feedback aí e pra poder dar uma palestra pros gestores aí vai estar melhor que muito coach, viu? Interessante, né? Eu não achei que teria uma teoria. Olha só, a gente é iluminado, né, cara? A gente teve essa ideia do Birubiru, porque a gente tava esses dias conversando, não sei quem que tem esses profissionais aí que, tipo, são só... Vão Maria vai com as outras, né? O cara fala assim, nossa, o cara lá de sucesso. Porque, acho que até esse dia o André tinha falado comigo, fulano de tal, da madeireira, tal. Pô, o cara vai bem. Falar, pra mim é um birubiru, eu falei pra ele. Daí ele falou, mas por quê? O cara tá no lugar certo, na hora certa, o cara tem bons amigos, tá sempre no time que vence. Né? Porque eu me lembro quando eu era criança, que às vezes quando você caía no time que ganhava, parecia que você jogava bem, né? Agora, quando você pega o time ruim, cara... É massa. É massa. Aí você tem que ser a estrela. Aí você tem que ser estrela. E eu acho que é isso mesmo. Engraçado que existe essa teoria aí do... Como que é o nome do professor aqui? O professor Rob Cross. Rob Cross, que estudou essa história do birubiru, só que ele não chamou de birubiru, ele chamou de conectores. Aí eu perguntei pro ChatGPT assim, existe uma proporção indicada para distribuir os altas performances competitivos e os birubirus? Vamos imaginar uma equipe com 10 pessoas. Aí ele falou assim, não há uma proporção indicada para distribuir membros de uma equipe entre os profissionais de alta performance competitivos e os birubirus colaborativos. O ChatGPT já chamou o cara de birubiru colaborativo. Ele fala que a proporção ideal pode variar de acordo com o contexto e a natureza do trabalho. Muito justo. Aí eu não vou ler todas as respostas aqui, mas ele diz assim, que dentro de uma equipe de 10 pessoas seria útil ter pelo menos de 2 a 3 membros competitivos, atacantes, né? E de 2 a 3 birubirus. E o restante, pessoas que sejam uma mistura de ambos, dependendo da necessidade específica da equipe, fazendo rodízio. Olha que interessante. Aí você pega 2, 3 birubiru nato, 2, 3 cara que são aqueles alfa latidor, que sanguinário, e no meio você coloca aqueles caras que conseguem oscilar entre as duas posições e você vai montar provavelmente uma equipe de alta performance. Aí eu fiz uma pergunta polêmica, André. Eu falei assim, ó. Polêmica. Para ter uma equipe duradoura e de sucesso, o melhor é ser craque atacante ou ser birubiru? O que você acha que o ChatGPT respondeu? Antes de eu falar a resposta dele. E você, André? Eu acho que ele vai falar birubiru. Então, ele disse o seguinte.
que, como sempre, né, ele é meio sabonete, né? Ele vai sabonetar. Isso que Ele falou que não tem uma resposta definitiva. Saboneta, mas depois ele fala. Ele saboneta, depois ele fala. Ele fala assim, não tem uma resposta definitiva, daí ele fala que os craques atacantes são aqueles que possuem habilidades excepcionais. Então eles tendem a se destacar mais que os outros. Por outro lado, os birubiros são profissionais que, apesar de não terem essas habilidades exponenciais, são altamente colaborativos e eficientes em trabalhar em equipe e acabam gerando mais resultado ou fazendo parte de equipes com mais resultado. E o que pode levar ele até, inclusive, uma melhor produtividade média. Na média, ele produz mais. Então ele diz assim que no final é meio que os dois e não existe um específico. Mas deixa eu fazer uma analogia, então, sobre isso. Vamos pensar no cara que é atacante aí, que o cara que é protagonista do time. Tá. O que acontece com esse cara? Em algum momento ele passa por uma fase ruim, né? Sim. Esse cara não consegue manter no mesmo nível o tempo todo, porque é muito desgastante, cara. Você tá o tempo todo em alto nível, aquilo te esgota, cara, de algum jeito. Agora, quando o cara é consistente, mesmo que ele não seja brilhante, mas ele consegue manter isso ao longo do tempo, cara, ele desponta muito mais. Porque ao longo do tempo, com certeza. Eu também acho. No longo prazo ele faz muita diferença, entendeu? Então, eu também acho. É melhor. Isso para resultado. Só que daí eu fiz a pergunta final pro ChatGPT, que daí foi o que eu falei na mensagem para vocês, que analista júnior faz pergunta para ChatGPT e enlouquece analistas financeiros. Que é assim, ó. Aí eu falei assim, ô ChatGPT, mas é verdade que a maior parte das demissões são por motivos comportamentais, certo? E de relacionamento. Será que neste sentido, os birubiros podem ter mais facilidade de se conectar com os demais profissionais, diminuindo desgastes desnecessários, enquanto que os atacantes tendem a se desgastar mais com conflitos? Aí ele falou assim, de fato, muitas demissões são motivadas por esses problemas comportamentais de relacionamento. Nesse sentido, os profissionais que são capazes de trabalhar bem em equipe e manter relações interpessoais positivas têm a vantagem de se manter mais tempo. Os birubiros, como mencionado anteriormente, são conhecidos por sua capacidade de serem coadjuvantes, eficientes em equipe de alto desempenho. Então eles tendem a ser colaborativos e flexíveis, né? Já os craques são mais orientados para desempenho individual e podem ter mais dificuldade em trabalhar em equipe e acabam gerando desgaste com as outras áreas. Então, em resumo, os birubiros podem ter sucesso em suas carreiras, assim como os craques atacantes. Mas a habilidade de se relacionar bem com outros profissionais e trabalhar bem em equipe pode ser um fator importante para a longevidade e sucesso em uma carreira corporativa. Então eu posso te dizer, meu amigo, a grande parte dos gerentes e dos diretores que mandam em você foram birubiros, sim, tudo cara. Birubiiro, cara. Porque o cara tem que aguentar um ou outro que é atacante rasgador, cara. Não dá, mano. Porque esses caras são ainda, entendeu? É a consistência. Exato. Eu acho que é só um CEO ou outro, um presidente aí de companhia que é esses caras atacantes, né, kamikaze, aí, né, cara? A maioria é birubiru. O cara tem que saber lidar, porque, cara, é difícil lidar com vários públicos, porque você vai se desgastando. Você se desgasta com A, com B, com C, teu cartucho vai acabando. O caminho da porta de uma empresa é quando as pessoas não querem mais trabalhar com você. E não é mais só a tua equipe, né? A equipe derruba um cara, mas é os par, cara. Os par e os teus chefes e os par do teu chefe. Se você começar a destruir essa relação com todo mundo, você sai rápido. Mas isso aí, tipo, você não precisa nem acreditar em mim. Pare, pense e olhe na sua história, você que tá ouvindo. Volta, né, cara? É. O cara vai preenchendo o checklist da saída. Mas isso é meio que óbvio, entendeu? Porque assim, vamos supor, você é analista, tá? Você é um analista júnior, pleno ali. Se você começa a chegar rasgando o tempo todo, cara, você começa a gerar inimizade, entendeu? E aí, esse é um ponto que a gente fala bastante, que a galera não dá bola e fala que é bobagem, negócio de inteligência emocional ali. Mas, cara, é de você conseguir se comportar da maneira adequada no momento certo, entendeu? De você escolher as tretas, entendeu? Exato. Os caminhos que você quer trilhar, né? E quando você sobe, nível de coordenação ali. Cara, ali, o nível de coordenação, gerência, o nível de negociação é diferente, entendeu? Se você até pode ser um cara muito focado em resultado, que é o que a gente espera, né? A gente espera que as pessoas sejam muito focadas em resultado. Mas só que você vai tentar e vai ter que medir a febre. Você vai ter que sentir como é que o cara responde. Com base nisso, você vai ter que se adaptar completamente àquilo. E vejam só, a maior capacidade de um líder é você conseguir fazer um time de maneira coordenada trabalhar e atingir um objetivo.
E pra isso, se você é um cara que sabe se relacionar bem, consegue convencer, vender ideia e unir as pessoas, ser um cara colaborativo, ser um cara de conexão, você tende a manter o pessoal engajado. Veja que no futebol, a maioria dos técnicos de sucesso ou são volantes ou são zagueiros, ou goleiros. São poucos aqueles caras atacantes assim super agressivos que deram certo, porque eles não sabem lidar em equipe. Eles são os caras que recebem a bola no pé. O cara que resolve, né? Era o cara que resolvia normalmente. É o cara que resolve, é o assassino, como que é, de aluguel. É o franco atirador, sniper. Sniper não é general. Sniper não é líder de equipe. Sniper é lobo solitário. Então acho que essa habilidade de ser birubiru é uma lição que a gente fica para esses profissionais, que às vezes você que tá ouvindo aí, amigo, que é atacante, que é rasgador, que colocou na sua meta, e você hoje é analista júnior, colocou na sua meta que em 2 anos você vai ser gerente da repartição, e tem cara que pensa assim, eu já trabalhei com um cara que pensava assim, se você tá com esse negócio na cabeça, eu vou te dizer, não vai ser as habilidades de rasgar que vai te levar lá, vai ser a tua capacidade de você ser birubiru, de saber ligar as pessoas, de se relacionar e resiliente, manter ali as coisas no lugar, que vai fazer você dar o passe pra cima. Porque é aquela velha história, você perde um ótimo técnico e ganha um péssimo líder, porque o cara às vezes chega lá na cadeira, só sabe fazer o serviço, não sabe liderar, não sabe lidar com gente. E é isso que tá faltando nas lideranças. Talvez a gente tenha que promover mais birubirus, mais pessoas que saibam se conectar com as pessoas. E menos esses caras que sabem, tipo, resolver todos os problemas, os estrelas. E até porque a questão do rasgar, ela tem que ser muito pontual, cara. Porque senão, velho, não vale o esforço, cara. Não vale o esforço, não vale. Tem que ser aquele tiro, né? Cara. Tem que ser aquele tiro curto. Porque assim, às vezes, vamos lá, eu trabalho na parte de mais ligado com o cliente, na parte de planejamento comercial. Então, assim, eu que tô nessa linha, que sou locomotiva, que eu tenho que puxar as pessoas, eu não vou agir dessa forma, as coisas não andam. Entendeu? Então, quem trabalha nessa linha de frente precisa puxar. Mas aí, cara, eu tenho que dosar, porque se eu for toda hora no rasgado, caras, não funciona. Os caras falam, pô, o cara é um maluco, entendeu? É um desequilibrado, porque toda hora tá jogando muito lá em cima. Porque a grande questão é como que a gente equilibra isso. É de chegar e falar, cara, eu tô cobrando isso porque eu preciso tá alinhado com a estratégia da companhia, e eu tô tratando esse assunto dessa forma com um tom de urgência. Mas eu não posso confundir o tom de urgência com grosseria, entendeu? E isso, cara, é uma linha muito tênue, entendeu? Mas eu te digo, Elton, a maioria dos estrelinha vira esses cara boçal. A maioria dos estrelinha, você dá poder pro cara, o cara estufa peitinho, ó, estufa o peito, anda com a capacetinho azul na fábrica, dando de dedo na cara dos outros. Porque eu tenho um colega de faculdade que estudou comigo e com o André, que foi lá pra fábrica lá, na hora que pegou o capacetinho azul, virou chefinho, estufou o peitinho igual pomba e começou a andar e boçal cagando na cabeça dos outros. Porque o cara que é estrela, ele acha que o que levou ele até aqui vai levar ele do daqui até o próximo passo. Mas não é. Não é garantia. Não é sustentável, né? Não é, porque daí ele fica rotulado de doido. Ó lá, tá vindo doidinho. Não pense, você que tá convencido, tá ouvindo esse podcast e fala assim, é besteira, eu vou continuar rasgando. Eu vou te dar um recado duro. É um recado duro, além do cuidado. Um recado duro. Se você acha, e essa quer dar aquela quebrada nas pernas, segurem aí, pessoal, é polêmico, hein, André? Fala aí, polêmico. Fala polêmico. Se você acha que quando você dá essas escarneadas tua aí, dá essas tuas rasgadas, teus roupantes, você acha que o pessoal fica achando que você é o bambambam, eu vou te dizer, nossa, cara foda, eu vou te dizer uma coisa que vai te assustar, mas pelas tuas costas os caras estão tirando sarro de você, te chamando de desequilibrado, de destemperado, que dormiu de calça jeans. É isso que eles vão falar pelas tuas costas, eles não vão te idolatrar. Agora, se você faz o que o Elton tá falando, você é um cara que sabe dosar isso aí, de vez em quando, num momento urgente, você coloca uma energia com respeito, as pessoas vão te respeitar.
Nunca vão te... Tá muito ligado com a estratégia da companhia, que não é um negócio de ego, entendeu? Que Desejo. falando, sou eu que tenho que colocar, não é isso, cara. Que nem eu trabalhava com ela e eu quero que esse gráfico seja amarelo. Mas por quê? Porque eu quero. Pronto, perdeu o respeito. Você não tem respeito com uma pessoa assim. A pessoa quer porque quer daquele jeito. O toda hora fala, o cara vai pedir porque é um retardado, toda hora vai pedir pra mudar mesmo. É um idiota. Então é isso que eu quero dar um recado pro cara que gosta de rasgar as coisas, porque assim, você tá sendo ridicularizado pelas tuas costas. Porque as pessoas, elas não são teus escravos. As pessoas não nasceram grudadas em você. Não são irmãos siamês teu. Elas estão cagando pra você. Se você não é um vendedor, eu gosto muito do Flávio Augusto dizer, todo profissional é um vendedor. Você tem que tá vendendo as coisas. E cão que ladra demais, não morde. Então você tem que ser o cara mediano de humor, né? Tem que ter aquele humor constante, ser respeitoso. Na hora da alegria, celebrar. Na hora da crise, agir com energia. Nunca faltando com respeito. As pessoas vão te respeitar. Você entrega respeito, você recebe respeito. Recados finais. Puxa, a gente fez um episódio que eu nem imaginava que a gente ia chegar nisso. Quando a gente teve a ideia, era mais pra tirar sarro dos caras. Era mais pra tirar sarro dos birubiru. Era pra tirar sarro dos... Estão muito inspirados. Era pra tirar sarro do birubiru e eu cheguei à conclusão que os birubiru são os mais certos. Exato. Que plot twist nessa história, hein? Que reviravolta, cara. Mind blowing. Pois é, até porque fazendo mais um comparativo com o time de futebol, geralmente é de 2 a 3 atacantes que um time tem, né? Então, em vez de contratar 3 birubiros, você queria uns 7 birubiros. Celso Rotti. Depois desse episódio. Lá naquela zaga fechada. Estilo Celso Rotti. Mas para pra pensar, por que no futebol tem poucos atacantes, né? Porque é mais do que só atacar. Você tem a defesa, você tem a articulação, você tem a criação, você tem mais coisas. A tua equipe não pode ser só rasgar. Tem que ter o cara, o planilheiro, tem que ter o cara que manja de organizar a equipe, tem que ter o cara que é mais calmo, tem que ter o cara que é relacional. X-Men, cara. Não dá pra ter só Wolverine. Imagina a treta, só Wolverine, só Pelé, só Garrincha no time. Não ganha. Não ganha. Precisa ter equilíbrio na montagem de um time. Eu sou fã dos team buildings. Você tem que montar uma boa equipe. Olha o São Caetano, o último é a alegoria de futebol que eu vou fazer. O São Caetano, naquele campeonato brasileiro lá, ele não tinha um grande craque. O Ademar lá era um jogadorzinho lá que fazia mais gol. Ademar. Mas era uma equipe que tinha o esquerdinha, tinha o fulaninho, tal, mas era uma equipe que funcionava bem em equipe. Não tinha um craque ali, um Maradona ali na equipe. Eu acho que equipes que funcionam bem de maneira coordenada dão muito resultado. E a gente não deveria desistir disso. Abandona essa ideia, caro gestor, e principalmente os inexperientes aí, essa ideia de gestão por conflito que não funciona, cara. Não adianta você ficar colocando a tua equipe brigando com ela, um cobrando o outro. Isso aí não funciona, isso aí destrói as equipes. Não vale a pena. André, recados finais. Eu acho que hoje vocês estavam muito inspirados e eu acabei sendo o birubiru desse episódio. Então eu acho que tá aí a mensagem, né? Constância, resiliência, continue trabalhando, focado, não se desmotive porque você não é a estrela do momento e que em algum momento você vai se alçar ao estrelato, né? Você vai conseguir chegar lá, né? Então você que é birubiru, continue com a sua constância, com a sua resiliência, com o seu foco, não fique com inveja de quem está sendo a estrela do momento. Um dia você vai ter a sua oportunidade. É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, para as equipes principalmente, que um dia a bola sobra, né? Às vezes você tá ali na boca da área, você não precisa estar lá no Um dia você vai ser o homem que vem de trás. Na região do agrião ali, como diria Silvio Luiz. A bola vai bater... Um dia a bola vai bater lá e vai sobrar pra você, entendeu? Mas você tem que estar ali, você tem que estar preparado, você tem que estar treinado pra não chutar a bola lá na lua. Vai pegar de primeira e meter no ângulo, né? Então, mas eu achei bem legal isso que o Albino falou. Eu também vim pra esse episódio achando que ia ser uma crítica aos birubiros, ao quem quer aparecer, que pinta o cabelinho, que é só mais um no meio de tantos craques. Mas na verdade a gente refletiu e viu a importância de você fazer parte do time, né? Só que uma coisa que tá bem descrita na Wikipedia ali é o quanto o birubiru era aplicado taticamente, o quanto ele era um cara fisicamente preparado, né? Então ele tava no meio dos craques, mas ele, quando a bola vinha pra ele sabia matar bem a bola e passar pro lado. Esses dias eu até tava no jogo de futebol
E pensando sobre isso, eu tava mostrando pros meus filhos, né? Ó, presta atenção. O jogador, cara, muitas vezes tem jogador que passa o jogo inteiro. A bola vem, ele mata e passa. Ele mata e passa. Não precisa, tem jogo que não precisa sair driblando, tem jogo que não precisa fazer nada. Só precisa matar e passar. E não atrapalhar, Então, não perder a bola, né? E não atrapalhar, não perder a bola, não ir pra frente na hora que o técnico não quer que vá, né? Ser aplicado taticamente, né? E tecnicamente, não errar o passe, né? E as equipes são assim, né? Você não tá falando só do futebol, você tá falando sobre empresa. Empresa é assim. Sim, analogia, Às vezes você só tem que, cara, receber o que foi pedido, analisar, alertar. Ó, pessoal, vamos tomar cuidado com isso aqui, responder o e-mail, né? É tranquilo. O Rubens Barrichello, dia a dia. quantas corridas o Rubens Barrichello passou o Schumacher ali, fez a defesa, tal, manteve, fez parte da tática. Ele cumpriu a tática, né? É muito importante no jogo. Wellington, pra fechar o episódio? Que honra de fechar esse baita episódio, né? Baita. Birubirístico? Eu acho que eu vou usar um ponto aqui que a gente falou na análise do Poder Agora, né? Falando um pouquinho da questão do Birubiru e aí corroborando com o que o André comentou, de esperar o seu momento, não seja vencido pelo teu ego. Tá? Não seja vencido por ele, cara. Seja mais forte do que o teu ego. Reconheça as conquistas dos seus pares que naquele momento estão desempenhando tão bem quanto ou mais que você, pelo menos estão aparecendo mais que você, estão fazendo mais que você, mas veja isso como uma coisa boa, porque se alguém tá fazendo e a empresa tá dando oportunidade pro cara, tá mostrando que tem espaço para crescer, você tem que entender que isso é uma coisa boa porque vai liberar um espaço. Então, dê tempo ao tempo, tenha muita paciência, porque o que nem a gente falou aqui, no longo prazo o que ganha é a consistência, você fazer entregas, você ter entregas de além do esperado, de alto potencial, de alta performance, com consistência ao longo do tempo. Porque isso, na nossa analogia aqui, é você estar preparado. É você estar ali na boca do gol, porque quando sobrar você conseguir fazer o seu e conseguir aparecer. Então, mantenha a sua consistência, não seja vencido pelo teu ego, que, cara, tudo no seu tempo, cara, as coisas acontecem. É isso aí. E é isso então. Né? Em vez de você destruir relações, que tal construir alianças poderosas, né? Às vezes você pode, na tua equipe, nem ter uma grande estrela, mas 3 pessoas que trabalham de maneira coordenada, com vontade, com propósito, juntas, podem fazer um resultado muito maior do que um estrelinha aí metido a besta, que acha que é super-humano, né? Então, o importante é saber trabalhar em equipe. Eu acho que isso é uma habilidade emergente aí que o pessoal comenta sobre as habilidades 20-30, né, que eles falam agora. O 20-20 já passou, agora é as 20-30, que são as habilidades emergentes do futuro. E a gente tem que saber lidar com isso. E não dá pra você trabalhar em equipe se todo mundo for o Pelé. Tem que saber unir as pessoas, tem que saber lidar com as pessoas diferentes, com os diferentes estilos. É assim que a gente vai montar uma equipe vencedora. E é interessante como tem gente que gosta de treta, né, cara? De brigar, de buscar o conflito, igual vocês falaram, né? Então... Esperou o contato, fuja né? disso. O contato veio. Pense na equipe. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara... Musiquinha do Roberto Carlos. Roberto Carlos vai finalizar com essa música. Não dá pra finalizar com música, porque a gente pega copyright na cabeça. Estamos tomando copyright. Direitos autorais aqui, ó. Achei que o Spotify não tinha. Pois isso. Nossa, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu falei esse cara sou eu, mas é pra servir de testemunho aqui. Eu já fui muito assim e aprendi na dor que não vale a pena. Treteiro? Já aprendi na dor que não vale a pena, que eu perdi muito tempo da minha carreira. Não foi tipo assim, eu fui longe porque eu fiz isso. Não, eu teria ido muito mais longe se eu soubesse que isso é perda de tempo. Se eu soubesse que valeria muito mais a pena eu unir equipes, eu construir alianças, do que querer fazer conquistas solo e de voo de kamikaze. Não vale a pena. Um abraço, pessoal. Tenha uma boa vida. Até o futuro. Paz. Tchau. Paz. Se você gostou desse episódio, visite o nosso site binosabe.com.br. Produzido e editado por BizuCast. Obrigada por ter escutado o BizuCast. Até a próxima!